Eu vou mostrar duas formas de fazer esse brigadeiro. A receita ela foi estudada, ela foi testada para ser adaptada tanto para sem lactose, para funcional, como também para sem lácteos. O início, galera, é muito simples, como eu faço os outros brigadeiros. Então, eu tô aqui com o eritritol. Eu não utilizo xilitol nas minhas receitas, mas vocês podem estar substituindo pelo xilitol sem problema algum. Vou botar o creme de leite já, tá? Eu coloquei aqui 100 gramas do eritritol. Pode ser substituído por 100 gramas do xilitol, pode ser substituído por 100 gramas do açúcar de coco ou açúcar demerara. Lembrando que demerara, açúcar de coco, açúcar mascavo, não é low carb, mas como eu falei que vocês iam ganhar um presente e quem trabalha no funcional ia poder também fazer essa receita, então eu tô dando a opção dessas substituições, tá? Ah, Thalita, mas o eritritol eu tenho que colocar 20% a menos, nananana. Eu não faço essa substituição. Eu sim altero, né, a condição dele dentro da receita. Eu ajusto o sabor dele dentro da receita. Então, quem já é minha aluna sabe que toda vez que eu preciso um pouco mais de dulçor dentro dos meus doces, que eu utilizo o eritritol, eu tenho um mix que eu utilizo normalmente umas 3 graminhas é uma pontinha, gente, de uma colher de chá de estévia, tá? Mas é completamente opcional. Você pode fazer 50 gramas do xilitol, 50 gramas do eritritol e você não precisa colocar estévia, certo? Se você vai utilizar um chocolate menos de 70% ou um chocolate 70%, mas que não é adoçado com eritritol, que é um chocolate normal, mas 70% ou mais, você não precisa estar colocando estévia também, porque o próprio sabor do chocolate, o doce do chocolate, já vai amenizar a questão do residual do eritritol, tá? Thalita, você usa eritritol e não cristaliza? Não, gente, ele não cristaliza. A gente tem algumas técnicas que fazem com que ajude a não cristalizar. Usando a técnica correta, ele não cristaliza. E outra, se for para consumo próprio, não precisa, que ele não vai cristalizar também em pouco tempo aí na geladeira. Se você for congelar e fizer o resfriamento dele da maneira adequada, que é a temperatura ambiente, normalmente ele não cristaliza também. Outra é o ponto que você vai finalizar o teu brigadeiro, tá? Se você deixar na textura correta, é muito difícil que ele vá cristalizar, porque ele tem líquidos aí, né? Ele tem uma textura mais cremosa, ele tem uma textura mais úmida, então ele não vai cristalizar com facilidade, não. Eu coloquei aqui o eritritol e coloquei o creme de leite. Pode ser o creme de leite que você quiser, tá, gente? Mas a gente sempre explica para vocês, a questão de saudável, o creme de leite fresco é o mais saudável, porque ele é só o creme de leite mesmo, depois vem o de latinha e depois o de caixinha. Entre o lata e o caixinha, falando de confeitaria, não estou entrando em questões nutricionais agora. Falando de confeitaria, eu já talhei muito creme, muito brigadeiro usando o creme de leite de lata. Então, entre usar o creme de leite fresco e usar o creme de leite lata, eu prefiro passar o lata e usar o creme de leite de caixinha, apesar de não ser tão saudável quanto os outros, mas ele me dá um melhor resultado na questão de textura, cremosidade, e o creme de leite fresco com certeza é o melhor, né? A quantidade de gordura é maior, deixa o doce mais cremoso, preserva, né, o brilho dele por muito mais tempo. Para fazer sem lácteos, nessa hora aqui eu vou precisar substituir ou pelo leite de coco ou pelo leite de castanha de caju. Como a gente vai usar o leite de coco, a minha indicação é que você troque, né? Então, a gente vai estar utilizando 500 gramas de creme de leite e 200 gramas do leite de coco. Se você for substituir para fazer um brigadeiro sem lácteos, a minha sugestão é você inverter essa ordem. É estar utilizando 200 gramas do creme de leite de castanha de caju e 500 gramas do leite de coco, certo? Ah, mas vai ficar com gosto de leite de coco. Vai ficar com residual de leite de coco. Aí não tem como, né, galera? Outra coisa bem importante, agora eu vou ligar.
Dependendo do chocolate que eu utilizo, eu não coloco o cacau em pó, tá? Mas na receita vai de 30 a 50 gramas do cacau em pó, certo? Por que, Thalita, tu não utiliza? Eu acho ele muito forte se eu estiver utilizando um chocolate 80%, um chocolate 75%, vai ficar muito forte o sabor do cacau, tá? Então, como eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de chocolate, eu prefiro não utilizar o cacau em pó e aumentar a quantidade do chocolate mesmo. Eu tô misturando com o whey aqui para dissolver os gruminhos do cacau em pó. Façam isso com o creme frio, não deixem para misturar. Se você for colocar o cacau em pó, 100%, tá, galera? Sem açúcar. Não deixe para misturar quando o creme já estiver aquecido. Ele vai embolotar todinho, você vai ter que levar lá pro liquidificador para desembolar, tá? Nossa. Dá um grito aqui. Yasmin, atende para a mãe, por favor. Gente, realidade, vida real. Mães, coloquem aí, hashtag vida real. Deixa eu contar então, chegou uma bailarina nova para fazer muito bolo gostoso para vocês. Voltando, estou aqui com o creme de leite, estou aqui com o cacau em pó, estou aqui com o meu adoçante. Dissolvam o cacau em pó com o creme frio, tá? Agora, galera, vou colocar aqui o extrato de baunilha, tá, gente? É muito importante essa parte para dar um gostinho, para tirar o residual dos adoçantes de vocês. Ontem uma aluna minha falou que faz, né, um brigadeiro, mousse de brigadeiro, recheio, bolo, e todo mundo fala que tem gosto de danete, né? Acho que é isso. Isso aqui ajuda muito a chegar nesse sabor, né? O extrato de baunilha, gente, o meu eu faço caseirinho, tá? Mas pode ser o que vocês encontram aí. Então eu coloco uma colher de sopa. Gente, a dor subiu para cá agora, vocês não têm ideia. Então, o que vai acontecer? Vai tirar o residual dos adoçantes, vai tirar um pouquinho o amargo do cacau em pó, vai deixar esse nosso recheio mais suave, né? Mais parecido, vamos dizer, com o tradicional, porque a gente usa os chocolates intensos, né? A gente usa os chocolates com gosto de cacau mesmo, isso é excelente, né? Porque faz, além de fazer bem para a saúde, a gente está usando produto de ótima qualidade, tá? Estou fervendo e dissolvendo bem o cacau, tá? Quando você perceber que vai começar a dar uma engrossadinha e começa a aparecer os cantinhos assim ó, da panela, quando você mexe, é hora de colocar o leite de coco, tá? 200 gramas do leite de coco. Aí eu vou vir com o meu chocolate, 150 gramas de chocolate. Aí vem o grande pulo do gato. Se você for utilizar um chocolate 70% ou mais, você vai botar apenas o chocolate e não vai colocar o cacau em pó, para ele ficar um brigadeiro mais suave. E aí você pode testar. Eu tenho o hábito de colocar 120 gramas, mais ou menos, porque eu já estou acostumada com o meu chocolate. Eu botei 100 a 150. Se você for utilizar um chocolate 70%, mas do tradicional, ou um chocolate 54%, um chocolate com menos intensidade de cacau, você vai colocar 100 gramas do chocolate e 50 gramas do cacau em pó. Por isso que eu botei de 100 a 150, vocês entenderam? E aí vocês fazem o teste. Thalita, eu vou fazer o teste por quê? Porque vai mudar muito a textura, gente, do chocolate de vocês. Quanto mais intenso de cacau, menos gordura, menos brilho, né? E menos cremosidade ele é. Ele é um chocolate mais firme, né? Então, você vai colocar um pouquinho menos, mas aí você vem com o cacau em pó para você deixar na cor que você deseja. Se você colocar 150 gramas no chocolate 80%, ele pode endurecer demais para recheio, tá?
Então, depende do chocolate que você vai estar utilizando. O ponto para você desligar um creme low carb, você não pode deixar ele endurecer na panela. Se você deixar ele endurecer na panela, ou o ponto do brigadeiro tradicional que você conhece, você vai deixar uma massa muito dura, tá? Ela vai, como eu falei, tem que resfriar de um dia para o outro. E aí não vai ficar cremoso. Então, o ponto ideal é quando começa aquelas bolhas maiores, né? A cada 1 segundo, assim, vem uma bolha, tá? E você passa na lateral da panela, você enxerga a lateral da panela, mas o creme ele não vem todo junto com você. Esse é o ponto. Eu digo que é 2 pontos antes do ponto de um brigadeiro tradicional, tá? Acreditem. Esse é o ponto certo do meu brigadeiro. O grande segredo para deixar ele cremosão é você colocar 20 gramas de manteiga e aí emulsionar. Isso aqui é o grande segredo, galera. Eu vou agitar com o fouet até ele esfriar. Então, o grande segredo aqui, gente, é isso aqui. Eu botei 10 gramas, vou botar mais 10 graminhas aqui, tá? Sem lactose, eu vou pular essa fase. Não vou colocar a manteiga. E aí eu vou emulsionar. Esse emulsionar é fazer com que o chocolate, as gorduras, né, os lácteos que tem aqui se juntem, né, e formem essa massa bem cremosa do brigadeiro. Então você pode. Não acho necessário levar para o liquidificador, porque só com o fouet aqui você já consegue uma textura bem cremosa, tá? É só vir com o fouet, misturar até a manteiga derreter todinha e você já vai começar a observar que a textura dele vai aumentar o brilho. Eu não quero colocar a manteiga. Tudo bem, o que eu vou fazer se eu não colocar a manteiga? Eu posso emulsionar ele só com o fouet, que já vai fazer uma grande diferença. Posso colocar óleo de coco? Não sugiro colocar óleo de coco para essa substituição. Por quê? Porque o óleo de coco, quando ele esfria, ele fica mais opaco e ele vai fazer isso com o seu brigadeiro também. Ele vai deixar uma textura mais opaca e vai tirar um pouco o brilho do seu creme, tá? Se você preferir levar para o liquidificador, você pode bater em uns 30 segundos só. Olha que lindeza de brigadeiro, olha isso. Maravilhoso, né? Gente, vocês viram que ele tá bem líquido ainda? Esse é o ponto correto para recheio, tá bom, gente? Ai, gente, isso é muito bom. Quem não teve infância? Nossa, dava briga lá em casa. Muito importante, tá? Finalizou. Eu preciso quase que imediatamente cobrir com um plástico, um saquinho, um plástico filme esse meu brigadeiro, tá? Para não criar aquela natinha, tá? Próximo segredão daqui, tá? Deixar esfriar em temperatura ambiente. Só quando ele tiver 100% frio, eu vou levar ele para a geladeira. Aqui, gente, eu tô com um restinho que eu usei ontem, tá? Então esse aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. É o ponto, deixa eu botar aí, ó. É o ponto do meu brigadeiro já frio, tá? Ele fica cremoso de verdade, tá? Ó, brilho. E ele fica cremoso. Como eu falei ontem, eu não posso ter aquele brigadeiro puxento, que é característica do docinho, né? Porque senão ele fica ruim, tanto para rechear como para o cliente morder ali o doce, tá? Então, ele tem que ficar cremoso. Até por isso que eu vou emulsionar ele. E a gente vai emulsionar ele também quando ele já estiver frio, tá? Isso eu vou mostrar para vocês amanhã, quando ele estiver friozinho já. Então, essa é a textura do meu brigadeiro cremoso. Gente, essa receita é maravilhosa, incrivelmente maravilhosa essa receita. Façam. Minha intenção aqui com vocês, galera, é que vocês executem, tenham muito sucesso com essa receita, combinado? Então, não tô aqui para discutir questões nutricionais, eu quero deixar essa confeitaria mais leve, né? Essa confeitaria, esses doces sem culpa de verdade, tá? Sem a gente estar se preocupando aí nas questões nutricionais, porque se a gente nos permite, né, como vocês falam, chutar o balde final de semana, vamos chutar com qualidade, né?
Então a gente pode comer um docinho com certeza, low carb, aí sem culpa, que daí o balde vai ser menorzinho, ou a gente chuta ele um pouquinho mais perto da gente, fica mais fácil de buscar depois, né? A gente pode fazer assim também. Gente, vocês estão vendo que eu tô com a minha... Senhor, eu tô me sentindo... Gente do céu, eu não consigo ficar reta assim, ó. Parece que eu perdi a função da minha musculatura e ela não segura a minha postura, mas amanhã estarei 100%, a gente está aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que eu tenha conseguido aí demonstrar tudo, todo o passo a passo que vocês precisam para arrebentar nessa receita, tá bom? Beijo, gente, obrigado, tá?